Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer falar à TV UFSC, um prazer maior ainda falar sobre a minha experiência nessa instituição tão importante, a editora da UFSC. Foi uma das experiências profissionais mais intensas, interessantes da minha vida. Eu quero dizer de saída que eu assumi a direção da editora em condições muito favoráveis, né? Condições proporcionadas pelos meus antecessores. O Salim Miguel, recentemente falecido, escritor, o professor Alcides Bus, o professor Sérgio Medeiros. Em particular, o Sérgio Medeiros fez um trabalho, né, no período que imediatamente antecedeu a minha gestão, muito importante de reforma gráfica dos livros da editora e de uma qualificação, não é? uma internacionalização do catálogo. Então, eu me beneficiei dessas circunstâncias. Não é? E eu procurei, naturalmente, continuar esse trabalho. Não é? A gente publicou muitos livros importantes, mais de 100 durante os 3 anos da minha gestão. Não é? Depois a gente pode falar mais sobre esses títulos. Mas eu procurei também, não é, articular esse trabalho mais próprio de uma editora universitária, que é produzir livros, não é, com um outro braço de atuação ligado à vida cultural da cidade, do Estado. Eu procurei fazer da editora uma instituição relevante, ou mais atuante, né, na vida cultural da cidade, do Estado e mesmo na vida cultural do país. A universidade, ela desempenha um papel muito importante, não é? Mas, às vezes, ela é muito fechada sobre si mesma, não é? Ela está muito voltada a um trabalho interno de formação de quadros, de pós-graduação, não é? Há pesquisas que muitas vezes não são compreendidas pelo grande público, cuja repercussão não é imediata. Não é? E eu me preocupo muito com o diálogo, sempre me preocupei muito com o diálogo da instituição com a sociedade. Não é? E vi, quando assumi a editora da UFSC, vi nela a possibilidade de intensificar esse diálogo, de fazer a editora funcionar autenticamente como uma agência cultural, não é? Capaz de fomentar, intensificar a vida cultural da cidade e estreitar esses laços da universidade com a sociedade, não é? Fazer com que esse diálogo acontecesse de uma maneira mais densa, sólida. Fizemos uma parceria. Nós tínhamos um programa de televisão chamado Livro Aberto, dedicado ao catálogo da editora. A gente recebia os tradutores, os autores, não é? Ou comentadores de obras que a gente houvesse publicado. A gente publicou muita coisa boa. Publicamos, por exemplo, o Giorgio Agamben, um dos maiores filósofos contemporâneos, filósofo italiano, né? Uma parceria com a Boitempo. Também eu fiz questão, né, nesse trabalho de fortalecimento da editora, estabelecer coedições, parcerias com editoras consolidadas, né? O caso da Boitempo, o caso da Argos, enfim, uma série a editora da Unesc, né, em Criciúma. Enfim, a gente fez um monte de parcerias, publicou muita coisa boa. Judith Butler, a filósofa americana super importante, Jacques Derrida, o filósofo franco-argelino também, uma figura-chave na cena intelectual internacional. Não é? E a gente divulgava, não é, essa produção, o acervo da editora por meio desse programa na TV UFSC. Ele era apresentado pela Simone Schmidt, uma professora de literatura, não é, minha colega no departamento de Língua e Literatura Vernáculas, e por mim. Né? A gente fez esse programa, fez várias edições, elas estão disponíveis no YouTube em parceria com a TV UFSC. Uma outra iniciativa que também foi fruto dessa parceria foi uma série de vídeos curtinhos chamados Livro da Minha Vida, né? Em que personalidades importantes da cultura catarinense, da cultura de Florianópolis e da cultura nacional, quando eles estavam aqui visitando a cidade, eles eram entrevistados e falavam sobre o livro que marcou a vida deles, o livro mais importante da vida deles. Né? Isso
era veiculado na nossa conta no Facebook, era veiculado também na editora da UFSC, era veiculado em áudio na Rádio Joinville Cultural, não é? Aliás, além dessa parceria com a TV UFSC, eu fiz uma parceria com a Rádio Joinville Cultural. Eu tinha um programinha de 10 minutos, semanal, fiz 50 edições desse programa, e a cada programa eu falava sobre um título do acervo da editora. Então, você mencionou o Dorva Rezende, um jornalista cultural muito importante na cidade, não é? Ele era o editor do Caderno de Cultura do Diário Catarinense, não é? Ele foi, na verdade, o criador desse caderno. Ele convenceu, não é, os seus chefes, ele convenceu a direção do jornal, do Diário Catarinense, que era o jornal mais importante da cidade, foi por muito tempo, ele os convenceu a lançar um suplemento cultural, não é? E eu fui, por muito tempo, parceiro do Dorva nessa iniciativa. Eu publiquei mais de 70 artigos no DC Cultura. Eu sempre fui apaixonado por suplementos culturais, aqueles suplementos, não é, que alimentaram a vida intelectual no Brasil por décadas, não é? O suplemento do Estadão, do Jornal do Brasil, que era o jornal que eu lia, né, quando eu morava no Rio. Eu fui criado, embora seja paulista, eu fui criado no Rio de Janeiro e era leitor assíduo do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tinha o Caderno B e tinha o Caderno Ideias no domingo. Eram suplementos culturais muito densos, muito importantes. E eu tinha aquilo na memória, aquilo na cabeça, né? Essa memória afetiva de fazer a minha formação, parte da minha formação cultural, na leitura desses suplementos. E quando eu assumi a editora, não é? Essa memória afetiva veio com toda a força na minha cabeça e eu elaborei esse projeto da revista Subtrópicos, não é? Um projeto lindo, é um suplemento, uma revista que foi pensada como os antigos suplementos culturais, né? Com artigos curtos, relacionados à arte, à literatura, à política, à cultura em geral, não é? E cujos autores eram pessoas da UFSC, mas também de outras universidades e de fora do ambiente acadêmico, né? Escritores, intelectuais públicos, jornalistas, enfim, era um espaço muito interessante. Foram 24 números, um projeto gráfico lindíssimo, não é? De outro craque, né? O Ayrton Cruz. Então, era uma parceria da editora com o Dorva, com o Ayrton Cruz, um trabalho lindíssimo, não é? Que projetou de maneira muito contundente a editora na cena cultural brasileira. Não é? Era uma revista muito, muito comentada, muito falada. Além dos autores, não é? De muita gente boa ter escrito na revista, não é? Do Luiz Costa Lima, o grande teórico da literatura, né? Até, sei lá, o Fábio Brugman, aqui, nosso escritor catarinense, o Denis Radins, o Péricles Prade, todo mundo contribuiu, né? Havia autores internacionais também escrevendo, né? Siegfried Marconi, professor da Universidade da Pensilvânia, enfim, muita gente boa escrevendo, havia entrevistas, né? A gente entrevistou figuras fantásticas, o próprio Costa Lima, que eu mencionei há pouco, ele também foi entrevistado, enfim, a dona Eglê Malheiros, esposa do Salim Miguel. A gente entrevistava muita gente, o Marcelo Gleiser, né? O grande físico, foi também entrevistado por nós. Enfim, e tinha essa sessão dedicada à fotografia, como você bem lembrou, né? Na contracapa da revista, a gente sempre trazia o trabalho de algum fotógrafo, né? De preferência catarinense. Né? A ideia da revista era intervir, em primeiro lugar, na cidade e no estado. Depois a gente pensava em termos nacionais. Espaço físico na universidade é uma guerra, uma disputa, né? Não é fácil. E a editora, ela tinha um espaço lá no CCE, né? No Centro de Comunicação e Expressão, já muito antigo, não é? Só que a gente queria trazê-la para o coração da universidade, para um lugar mais central, para um lugar que funcionasse mesmo como
uma encruzilhada, né, no trânsito das pessoas pela universidade, e o centro de eventos hoje, esse espaço. Né? Então, então, reitora, né, a professora Roselane e eu, a gente brigou muito para conseguir instalar uma loja da editora ali nesse ambiente privilegiado, né? Ponto de encontro da comunidade universitária, o centro de eventos. Articular o trabalho mais próprio, o trabalho mais típico da editora universitária, que é produzir livros que alimentem, né, o trabalho mesmo da universidade, o trabalho de pesquisa, de extensão, de ensino. Né? A gente tem um catálogo de a série didática, né, muito importante. A gente internacionalizou, continuou o trabalho de internacionalização da editora, publicando muitas traduções, né? Como eu disse, Judith Butler, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy. A gente publicou muita coisa escrita por gente muito boa no Brasil e no exterior. Né? Então, a gente adensou o catálogo, produziu um catálogo ainda mais forte, né? Continuando o trabalho dos meus antecessores. Né? Mas a gente articulou isso a essa intervenção cultural, né? Essa tentativa de fazer da editora uma agência de produção, de fomento da cultura, sobretudo na cidade e no Estado. Eu fazia também, acho que é bom destacar isso, né? Ainda mais para uma jornalista, eu fazia muito meio de campo da editora com a imprensa catarinense. Né? Eu fazia um trabalho de relações públicas contínuo, né? Isso foi um traço também da minha gestão e que faz sistema com essa ideia geral de aproximar a universidade da comunidade. Né? Então, eu estava o tempo todo em diálogo com jornalistas, né? O Carlos Damião, por exemplo, né? O Emerson Gasperin, não é? O Marquinhos. A gente estava sempre com notícias, né? O Cacau Menezes, Moacir Pereira. A gente estava sempre em diálogo com esses jornalistas, não é? E notícias sobre a editora eram publicadas a cada... Você sabe que a cada 4 dias sai uma nota sobre a editora da UFSC na imprensa catarinense. Essa foi a média da minha gestão. Graças a um trabalho de diálogo muito intenso com esses jornalistas, não é? E, enfim, a editora estava na boca do povo, né? A minha intenção era essa, era popularizar a editora, aproximar mesmo a editora da população, da cidade, do Estado. E a gente usou a imprensa, o diálogo com a imprensa nesse trabalho. Assim, foi bem legal também esse aspecto da mídia. A editora da UFSC, ela tem uma particularidade, assim, porque como ela vende livros, ela praticamente se autofinancia, não é? A venda dos livros, ela fomenta a produção dos novos livros. Mas se a reitoria tiver com muito pouco dinheiro, com aportes relativamente pequenos, se comparados com o tamanho do orçamento da universidade, é possível fazer uma editora muito, muito forte. Que a reitoria perceba que a editora é uma agência cultural, é um cartão de visitas, não é, da universidade muito importante. E relativamente... E assim, não é difícil azeitar essa máquina, fazer essa máquina funcionar, porque os técnicos são muito competentes, porque a editora já tem um acervo importante, e ampliar isso, ampliar o alcance, a força da editora da UFSC não é complicado nem caro. Não é? O que precisa é de uma direção forte, competente, comprometida, como já tem, e algum dinheiro, não muito. Mas, enfim, a editora da UFSC ela pode ser um braço muito importante, né? Ela tem um potencial enorme que, às vezes, é subaproveitado. Porque eu trabalhei com gente maravilhosa, com técnicos de primeiríssima qualidade, não é? Gente que cuida dos livros com todo carinho,
com competência técnica, com afeto mesmo, né? O Paulo, o Fernando, tanta gente com quem eu trabalhei, né? A Rita, a Sônia, técnicos maravilhosos, né? E que a Flávia, a Letícia, o pessoal da revisão, que gente competente, né? Você pode ver aqui atrás que eu gosto de livro, né? Mas eu disse para os meus técnicos, quando eu saí, né, no meu discurso final, eu disse que a experiência na editora tinha feito com que eu amasse ainda mais intensamente os livros, né? Eu que já gostava tanto deles, passei a amá-los ainda mais graças à experiência da editora e graças ao fato de eu testemunhar o cuidado, o amor que eles têm pela produção do livro, né, para que os livros saiam belos, potentes. Foi um orgulho trabalhar na editora esses 3 anos. Foi maravilhoso. Foi a maior experiência profissional da minha carreira, da minha longa carreira, de um quarto de século já como professor da UFSC.